Olá, famílias! Olá, crianças! Vamos para mais uma videoaula. Nessa aula vamos trabalhar com a disciplina de matemática, tá? Na aula de matemática de hoje, vou pedir para que vocês peguem a apostila eixo, a nossa apostila principal, que é aquela apostila mais grossa, ó. A múltiplo, terceiro ano. Peço para que vocês abram na página 114, lá na disciplina de matemática. Página 114, disciplina de matemática da nossa apostila eixo. Hoje vamos realizar atividades na página 114, 115, 116 e 117. Vamos lá? Então, lá na página 114, começa um título assim, ó: Vistas de pirâmides e de prismas. Já vou logo adiantando que a atividade número 3 nós não iremos fazer nessa aula, tá? Porque precisa de material de apoio, então nós vamos pular ela, certo? Número 1, lá na página 114. Bruno e seus amigos desenharam as vistas de um carro. Por favor, observe que nessa imagem os três meninos estão em uma mesa. Cada um está olhando um lado do carro, tá? Então, vocês vão precisar observar a face de cada criança, porque eles vão aparecer lá embaixo de novo para vocês colocarem qual vistas que eles estavam olhando, tá? Então, ó, observe o desenho que cada um fez e complete a fala dos garotos. Observe o desenho do primeiro garoto. O garoto, ele desenhou qual vista do carro? Aonde esse garoto estava sentado? Ele estava vendo o lado do carro, a lateral. Então, lá no primeiro espacinho, vocês vão completar com a palavra lateral. O próximo garoto, ele estava olhando o carro de frente. Pode ver que ele desenhou a frente de um carro. Então, eu desenhei a vista frontal do carro. E o último, ele estava olhando o carro de cima. E eu desenhei a vista superior do carro. Então, as respostas vão ficar nessa sequência: lateral, frontal e superior. Superior é a vista de cima, frontal a vista de frente e lateral a vista do lado, certo? Número 2. Renata desenhou as vistas de uma pirâmide. Observe as representações que ela fez. Então, ali ela desenhou primeiro a vista lateral, como se ela olhasse uma pirâmide de lado, a vista frontal, como se ela olhasse uma pirâmide de frente, e a vista superior, como se ela olhasse uma pirâmide de cima. Qual é o nome dessa pirâmide? Observem ali que na vista superior, essa pirâmide ela ficou com um formato quadrado. Então, o nome dessa pirâmide é pirâmide de base quadrada. Essa é a resposta lá do número 2. Qual é o nome dessa pirâmide? Pirâmide de base quadrada. Certo? Número 3, como eu já havia dito, nós vamos pular. Então, vamos lá para o número 4, que é uma atividade de ligar. Associe cada sólido à sua vista superior, à sua vista de cima. Então, ali temos 3 sólidos e vocês precisam ligá-los com as suas vistas de cima. Então, ó, primeiro observem os sólidos, observem cada um. Agora, imaginem que vocês estão olhando eles de cima e depois liguem, certo? Como seria vocês olharem de cima? Qual é o formato que esses sólidos teriam de cima? Tá bem facinho, tá? Se concentrem na hora de fazer. Seria muito mais legal se a gente tivesse esses sólidos para a gente olhar e fazer aqui em sala, tá? Mas como vocês sabem, estamos passando por um período delicado e não tem essa possibilidade, então se concentrem na hora de fazer. Agora vamos lá para a página 116. Entra um novo assunto: figuras planas. Nesta aula, você vai rever algumas figuras planas já estudadas. Número 1. Todas as figuras geométricas representadas abaixo são planas. Quais são as figuras geométricas que a gente tem ali? Vou mostrar para vocês, ó. Lá na página 116. São essas daqui, ó: triângulo, quadrado, retângulo, pentágono e hexágono. Lembrando que o nome das figuras planas tem a ver com a quantidade de lados que elas têm. Por exemplo, triângulo, ele tem 3 lados. Quadrado, 4 lados. O retângulo é o único que foge um pouco, porque ele também tem 4 lados, ele só difere um pouco do quadrado pelo seu tamanho.
Pentágono tem 5 lados e hexágono tem 6 lados. Vamos para o... vocês têm que completar lá embaixo, então completem lá. Triângulo, quadrado, retângulo, pentágono e hexágono. Não se esqueçam dos acentos. Vamos para o número 2. As imagens abaixo lembram as formas de figuras planas. Observem. Então agora, qual é o objetivo dessa atividade? Ela quer que vocês associem algumas figuras do nosso cotidiano a essas figuras planas que a gente acabou de falar aqui na número 1. Então, observem bem lá as imagens que a número 2 dá antes de tentar completar. Então, ali temos alguns papeizinhos quadrados, temos, eu acho que é uma florzinha, depois temos alguns favos de mel, até com uma abelhinha, depois temos um quadro negro, como aqui da sala, e depois temos uma placa de trânsito, que é aquela placa de dê a preferência, né? Logo ali embaixo está escrito assim: complete as afirmações a seguir com as palavras triângulo, quadrado, retângulo, pentágono e hexágono, que são as mesmas que estão lá no número 1, tá? Então vamos lá. Letra A. O favo de mel lembra a forma de um hexágono. Parabéns para quem respondeu isso. Então já escrevam lá na letra A o hexágono. A lousa é o quadro, tá? Ela lembra a forma de quê? Escrevam lá. Letra C. O guardanapo lembra a forma de um. Esse guardanapo é os papeizinhos verdes que eu acabei de falar. Os guardanapos são de que forma? Escrevam lá. Letra D. A flor lembra a forma de um. Vocês contem lá ao lado das flores e me digam com que a flor parece. E letra E. A placa de trânsito lembra a forma de um. Tá bem facinho essa atividade. Então, exercitem o cérebro de vocês, tá? Associem lá as imagens com as figuras planas. Não se esqueçam dos acentos, prestem atenção na ortografia das palavras, hein? Vamos agora para a página 117. Diz assim: veja que Larissa e Marcos descobriram estudando as figuras planas. A Larissa disse assim: este é um dos lados do triângulo. O triângulo tem 3 lados. O Marcos disse assim: este é um dos vértices do retângulo. O retângulo tem 4 vértices. A gente já aprendeu que vértice é cada cantinho das figuras ou dos sólidos. Ele é bem mais fácil de contar do que as arestas, né? Então, na número 3, vocês vão precisar completar aquela tabela com o nome de cada figura, que ainda falta, o número de lados e o número de vértices, tá? Então, vamos lá. A primeira figura que ele dá é o triângulo. E já está escrito lá o nome dele, o triângulo. Quantos lados o triângulo tem? A Larissa acabou de falar lá em cima que ele tem 3 lados. Agora a prof vai pedir para que vocês peguem e contem cada pontinho desse triângulo, cada cantinho desse triângulo. Quantos são? Parabéns para quem respondeu 3. O triângulo tem 3 lados e 3 vértices, tá? E vocês vão fazendo assim essa tabela. No quadrado, vão escrever quadrado, contem quantos lados o quadrado tem, quantos vértices, que é cada pontinho, que é cada cantinho, quantos lados o retângulo tem, quantos lados o pentágono, quantos lados o hexágono. Vocês querem que a prof ajude vocês a fazer? A prof vai fazer o do pentágono, pode ser? Só que eu não desenho muito bem não, tá? O pentágono, ele é mais ou menos assim, ó. Uma base assim, aí sobe assim, meu Deus, que torto. Assim e assim. Vamos contar o lado desse pentágono meio torto, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente já viu que o pentágono tem 5 lados. Agora, vamos contar os vértices. 1, 2, 3, 4, 5. O pentágono tem 5 lados e 5 vértices.
já completem lá a dica que a prof deu, tá? Tenho certeza que vocês vão tirar de letra. Após vocês fazerem essa tabela, vocês completarem essa tabela ali, contar os lados e os vértices, vocês vão notar uma certa semelhança entre o número de lados e o número de vértices. Aí a prof espera que vocês me contem por que existe essa semelhança e qual é essa semelhança, tá? A aula de hoje foi isso, nossa disciplina de matemática, o conteúdo foi de vistas, né? Lateral, frontal, superior, que a gente fez lá na 114 e 115, vistas de pirâmides e prisma, que ele deu primeiro a vista, o exemplo da vista de um carro e depois de uma pirâmide, e figuras planas, tá? A gente abordou as páginas 114, 115, 116 e 117. Eu espero que não fique nenhuma dúvida, mas se ficar, pode pedir ajuda para a prof lá pelo Diário Escola. A prof também vai ficar esperando as fotografias das atividades realizadas para correção lá no Diário Escola, tá? Peço para que vocês se esforcem ao fazer, leiam os enunciados antes de fazer. Se precisar rever o vídeo, revejam, tá? E evitem copiar desses meios tecnológicos, tá? Peçam ajuda se preciso do papai e da mamãe e se esforcem ao máximo para fazer, porque é nesse momento agora que vocês estão desenvolvendo o que é o aprender a aprender, tá? Que é uma ferramenta muito útil nesses dias que estamos vivendo, tá? A prof agradece pela atenção que vocês deram. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, me procurem, tá? Tchauzinho.